Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que todos estejam bem. E logo no início, se você gostar, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. E ok, mais um dos 2000 vídeos que temos no YouTube sobre o caso do Cartoonizando. Mas eu juro, esse vídeo tenta ser o mais completo e coeso sobre esse caso. Então, mesmo que você já tenha visto algum outro vídeo sobre o caso em outro lugar, aqui com certeza vamos acrescentar mais informações e talvez um novo ponto de vista. E antes de começarmos de vez a falar sobre esse assunto, eu queria avisar que esse vídeo conta com uma colaboração muito especial do meu amigo Frowny, que também tem um canal incrível aqui no YouTube, particularmente um dos meus canais favoritos de toda a plataforma. Então, visita o canal dele assim que esse vídeo acabar, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que ele faz. Bem, o Cartoonizando é um canal do YouTube administrado pelo Mattel, ou simplesmente Matt, como ele gosta de ser chamado. Ele é o dono e criador de conteúdo do canal. O canal Cartoonizando é um dos mais antigos do YouTube, foi criado em 2007 e apesar disso, o vídeo mais antigo que encontramos no canal dele é datado de 2014. Mas mesmo assim, dá pra dizer que é um canal relativamente antigo e já tem uma boa história aqui no YouTube. Como o próprio nome do canal sugere, o conteúdo se baseia ao redor de animações, desenhos e filmes de desenhos. Geralmente fazendo críticas, contando curiosidades, mistérios ou até mesmo explicando teorias sobre várias animações. Eu particularmente não conhecia o canal dele até essa treta toda acontecer. E por isso eu fui assistir alguns vídeos dele antes de fazer esse roteiro. E mesmo que talvez eu não seja exatamente o público-alvo, eu sou obrigado a admitir que é um conteúdo de qualidade e muito bem feito. E ok, tendo isso em mente, de quem é Matt e do que se trata o seu canal, podemos adentrar no assunto que provavelmente trouxe você até aqui. O Matt recorrentemente faz lives na Twitch, a plataforma vizinha do YouTube, onde as lives são o produto principal. Em suas lives, o Matt conversava e interagia bastante com o público. E foi lá onde tudo aconteceu. Em uma fatídica live, o Matt começou quase que um desabafo, falando a sua opinião sobre os canais de React. Eles que estão vendo meus vídeos por tipo 20 minutos e ganhando dinheiro em cima. Mas eu tenho certeza que ele não vai fazer nenhuma edição no vídeo inteiro. Ele vai ficar falando, parando, ou vai fazer outra coisa. Mas ele não vai adicionar absolutamente nada pro vídeo. E isso por si só não tem nada de errado, é basicamente um cara dando a sua opinião. E para alguém que gasta muito tempo escrevendo, editando e produzindo conteúdo, é justo sentir certo receio com pessoas que vão apenas dar play no seu vídeo e assistir enquanto monetizam tudo, às vezes ganhando mais dinheiro do que a própria pessoa que gastou muito tempo e trabalho produzindo aquele conteúdo. Então, até aí, conseguimos entender a indignação do nosso amigo Matt. Ele até fala que isso atrapalha o crescimento do seu canal, pois as pessoas estão assistindo o conteúdo dele em outros canais, ao invés de irem assistir no canal dele, que é o dono do conteúdo. Mas sobre isso eu particularmente não concordo. Eu não acredito que os canais possam roubar visualizações uns dos outros dessa forma. Até porque, se alguém famoso reagir a um vídeo meu, inevitavelmente eu vou ganhar divulgação. E as pessoas que assistiram o meu conteúdo no canal de outra pessoa e gostaram vão ir atrás do meu canal para encontrar mais conteúdos como aquele. Então, eu ganho inscritos que talvez eu jamais ganharia se não fosse outro canal divulgando o meu conteúdo. Então nesse ponto, eu discordo dele, acredito que seja uma relação de ganha-ganha. Mas enfim, até aí, tudo bem, nada demais. E por mais que o Matt se expresse mal ou não use as melhores palavras, ainda assim é apenas um cara dando a sua opinião sobre algo. Mas o ponto de virada da história que ajudou essa treta toda a ir ladeira abaixo foi quando ele disse que apenas canais gringos sabem fazer React. Porque segundo o Matt, no React gringo existe uma edição e adição do conteúdo. Ou seja, aquele que está reagindo agrega mais coisas ao conteúdo original, gerando assim um novo conteúdo. E também tem uma boa edição, cortes e efeitos, para não ser simplesmente alguém estático assistindo a um vídeo. E novamente, até aí eu consigo entender a alegação dele. Existem canais que além de reagir, se preocupam em interagir com o conteúdo, adicionar mais elementos e fazer uma boa edição no vídeo, para que de fato seja algo novo. Tudo isso enquanto existem canais que apenas dão play em um vídeo com uma webcam no canto da tela sem fazer mais absolutamente nada. Então, até aí, a crítica do rapaz é válida. Mas por que ele disse que apenas canais gringos sabem fazer isso? Mesmo que a gente tenha aqui mesmo no Brasil canais que reagem a coisas com uma boa edição e que adicionam muitas coisas ao conteúdo original. Canais como o do Orochinho, MyConquister, Luba, Luigi, Casemiro, enfim. Temos criadores aqui no Brasil que fazem exatamente o que o Matt disse. Então, por que ele disse que apenas canais gringos sabem fazer React? Pelo simples fato dele ser paga-pau de gringo.
Durante essa mesma live onde o Matt discursou sobre canais de React, ele aproveitou a oportunidade para dizer que brasileiro não sabe sequer produzir conteúdo, que bom de verdade são os canais gringos. Na verdade, ele chegou até a dizer que tem dó de quem consome conteúdo do YouTube BR. Podre, velho, tudo versão copiada dos Estados Unidos, what the fuck is this? Copiando youtuber americano, claro. Tipo uma versão inferior, tá ligado? Do YouTube americano. O YouTube BR, é isso que vocês têm que lidar todo dia. E foi aí que ele cagou tudo. Além de falar mal dos canais de React brasileiro, o Matt passou a escrachar qualquer tipo de conteúdo ou criador de conteúdo brasileiro, ao ponto dele desdenhar do canal do Gaveta, que é sem sombra de dúvidas um dos canais com mais qualidade do Brasil. Qualidade em tudo, qualidade de áudio, vídeo, edição, roteiro, é um dos canais mais completos do nosso país. Mas ele não queria nem saber. A ideia de que canais bons são os gringos e que brasileiro era lixo parecia estar enraizada no seu pequeno cérebro. E ainda por cima, ele sempre falava num tom de soberania, de um pedestal muito alto, como se ele fosse algum sommelier de canais. E aí, não coincidentemente, o YouTube BR passou a odiar o Matt. Isso porque ele conseguiu ofender todos os seus colegas criadores de conteúdo, que no fim, são quem ele pode, ou pelo menos poderia, contar com a ajuda, colaboração e parceria. Ou será que ele achou que companheiro de profissão dele seriam os canais gringos que sequer sabem da existência do canal dele? O que ele fez foi basicamente falar mal de todo mundo da mesma empresa que ele também trabalha. E não por menos, muitos canais ficaram revoltados e fizeram um vídeo resposta ao Matt. Além disso, ele também perdeu milhares de inscritos, até o momento 50 mil. Isso porque quem assistiu a live também se ofendeu. Parecia que qualquer pessoa que consumia ou achava bom algum canal BR não passava de um primata. E a reação de todos os lados era de se esperar, até porque, para cada ação, há uma reação. E sobre ações e reações, todos nós sabemos que nem sempre elas são medidas como deveriam, ou equivalente aos fatos. Inclusive, na internet é muito comum ver um julgamento pesar a mão de mais ou de menos, e talvez o caso de Matt seja um desses casos, onde isso se encaixa perfeitamente. Como já foi apresentado no vídeo, o Matt realmente pisou na bola, e algumas pessoas, principalmente aquelas que foram citadas nominalmente na live, tiveram seu direito de resposta atendido, geralmente rebatendo argumentos e com total civilidade. Mas, por incrível que pareça, as retaliações mais pesadas vieram daqueles que sequer têm alguma correlação com o assunto. E durante todo esse caso, foi muito comum assistir a milhares de pessoas em seus anonimatos espalhar maldade e talvez descontar as suas frustrações através de frases de ódio, ameaças e mais alguns absurdos direcionados ao Matt. Sabemos que ele pisou na bola, mas não podemos dar uma sentença de morte a alguém que pisou em uma borboleta. O Twitter e algumas outras redes sociais proporcionam ao indivíduo o poder do anonimato e o poder de ser ouvido por milhares de pessoas. E, infelizmente, algumas dessas pessoas esquecem que todos nós, sem exceção, erramos e que o intuito de uma correção é esperar a melhora do outro indivíduo e não simplesmente lhe fazer sentir mal sem propósito de redenção. A verdade é que muitas pessoas adquirem uma síndrome de Deus, onde praticam com orgulho o hobby de condenar pessoas ao céu ou ao inferno, através de uma única ação isolada. Um exemplo bem claro é de uma briga clássica aqui da internet. Eu tô falando do que rolou entre o Orochinho e o Adam TV. O Orochinho, no seu humor irônico e ácido, fez um vídeo onde em um deles aparece um Adam TV e, como sempre, ele fez piadas sobre as ações que aconteciam no vídeo. O Adam viu aquilo e decidiu dar a sua resposta sobre o ocorrido, e provavelmente foi a pior escolha da sua vida. A partir do momento em que o seu vídeo resposta foi pro ar, ele acabou assinando a sua sentença de fim de carreira na plataforma. Mesmo após 3 anos ao ocorrido, o Adam continua sofrendo hate até hoje. Já fez um vídeo chorando e implorando para as pessoas pararem, admitiu o seu erro e tentou até mesmo mudar de conteúdo. O próprio Orochi pediu às pessoas para pararem com esse hate desnecessário, mas isso se sustenta até os dias de hoje. Eu mesmo já senti uma grande pena por ele, porque de fato ele demonstra total arrependimento pelo que aconteceu. Agora, o que aconteceu com o Matt, infelizmente, foi uma reação às suas ações.
Toda essa onda que está acontecendo de hate em massa é apenas consequências de tudo aquilo que foi dito. Ofender uma plataforma inteira, seja seus viewers ou seus criadores, colegas de plataforma, só fez isso se tornar um hate imenso, alguns deles nitidamente passando dos limites. Você já parou para pensar se gostaria de receber milhares de mensagens por dia te influenciando a tirar a sua própria vida? Já foi comprovado que o Matt sofre de depressão, mas você já parou para pensar o que é exatamente essa doença que assombra 5,8% da população brasileira? Tá, pode parecer um número pequeno, mas a gente está falando de 11,5 milhões de pessoas. A depressão é um transtorno mental que afeta a maneira como as pessoas pensam, sentem e se comportam. Embora as causas exatas da depressão ainda sejam totalmente compreendidas, sabe-se que ela envolve alterações químicas e estruturais do nosso cérebro. A depressão pode afetar muitas áreas do funcionamento cerebral, como a produção e a atividade de neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina, que são responsáveis por regular o humor e a emoção, incluindo a sua capacidade de concentrar, tomar decisões e lembrar informações. O nosso sistema nervoso autônomo, que regula funções corporais, como frequência cardíaca, respiração e digestão, e o ritmo circadiano, que regula o ciclo sono-vigília e outros ritmos biológicos do nosso corpo. Além disso, fatores ambientais, como estresse e experiências traumáticas, também podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. Os sintomas da depressão podem incluir tristeza persistente, falta de interesse em atividades anteriormente apreciadas, como por exemplo, na produção de vídeos, mudanças no apetite e no sono, fadiga, dificuldade em tomar decisões e concentração, sentimentos de inutilidade e pensamentos de morte ou até mesmo suicídio. Agora, imagina alguém que já tem esse problema, com milhares de pessoas te ofendendo e influenciando você a tirar a sua própria vida. Claro que ele ofendeu milhares de pessoas, mas será que já não é o suficiente para ele ter aprendido com o próprio erro? Bom, se até o Monark ele foi abraçado por outra plataforma após o que ele falou, será que nós também não podemos fazer isso? Afinal, o Matt não cometeu nenhum tipo de crime. Só temos que torcer para que ele entenda o seu erro e, enfim, se torne uma pessoa melhor. Muito obrigado pela participação, Fraune. Um grande abraço e você é sempre bem-vindo. E agora eu vou continuar daqui. Além de tudo isso que a gente já disse, alguns outros motivos apareceram para as pessoas odiarem o Matt, mas particularmente eu acho que são coisas superficiais demais para serem de fato motivo para destilar ódio a alguém. E esses motivos são o fato dele misturar inglês e português nas frases, como se quisesse passar a imagem de gringo ou pelo menos metido a gringo. Fato esse que particularmente eu só consigo achar tosco e talvez sentir um pouco de pena, pois é muito claro que se trata de uma pessoa tentando ser alguém que ela não é. Oh my god. Oh, hell nah, que vergonha. What the fuck? Oh, mano, eu odeio o canal de React, velho. É o tipo de conteúdo mais easy de todos os tempos. Parece alguém tão inseguro de si mesmo e de suas características que precisa montar um alter ego com outras características para conseguir se apresentar socialmente. Então nesse ponto, ao contrário da maioria das pessoas, eu não consigo sentir raiva. Mas como ele já tinha dito um monte de besteira, a internet associou isso a mais um dos motivos para ele ser cancelado. E um outro motivo, que talvez não seja tão bobo assim, é o fato dele aparentemente não gostar de ser nordestino, ou não gostar do Nordeste em si. O Matt no Twitter, ao ser perguntado de onde ele era, ele respondeu que sentia vergonha de dizer aonde ele nasceu e ainda vive, pois era uma cidade do Nordeste. Sim, ele realmente disse isso. E com certeza isso ofendeu muitas pessoas, principalmente aquelas que têm raízes, família ou moram no Nordeste. Essa fala até reforça um pouco aquele discurso preconceituoso que uma parte do nosso país tem em relação ao Nordeste. Mas será que também devemos condenar o Matt por essa fala, dizer que ele tá sendo xenofóbico ou preconceituoso? E essa talvez seja a única parte do vídeo onde eu vou ser advogado do diabo. Que essa fala dele foi infeliz, nós com certeza concordamos, mas nem eu, nem você temos argumentos para dizer as motivações para ele ter esse sentimento. O que eu quero dizer é que pode ser que nesse ponto específico o Matt não seja necessariamente culpado, mas talvez a vítima. Não sabemos se ele disse isso deliberadamente por ser um ser humano ruim e babaca ou se isso é um trauma, uma marca que ele traz consigo. Como a gente já comentou antes, tudo nos leva a crer que o Matt é alguém bem inseguro de si mesmo e além disso, em todos esses anos da internet
internet ele sequer mostrou o rosto. E como alguém inseguro que já está há tanto tempo na internet, será que em algum momento ele não foi vítima de bullying simplesmente por ser nordestino, por conta do seu sotaque, por dizer a cidade onde mora, ou outras pessoas na internet tentando te humilhar, te zoar, te rebaixar, ou até mesmo fazer você acreditar que nascer ou viver no Nordeste é algo ruim? Essa ideia pode ter sido plantada em sua cabeça de tal forma que até mesmo hoje, na vida adulta, ele ainda acredita que é uma espécie de defeito morar nessa região do Brasil. E não é viajar demais imaginar uma coisa dessas. Quantos de nós já não sentimos que tínhamos algo inferior por influência externa, por alguém dizer algo sobre as nossas características? Então, por isso, por não saber a causa dele ter essa opinião, eu prefiro liberar ele de qualquer culpa, pelo menos nesse ponto. E enfim, chegamos ao final do caso, pelo menos até o momento. Caso esse de um cara arrogante que falou coisas muito idiotas e cavou a sua própria cova na internet, que talvez tenha tido uma repressão desmedida e que agora apenas esperamos que ele volte como uma pessoa melhor e que tenha aprendido algumas coisas. E já do lado da internet, eu espero que todos entendam que existem limite para tudo e que casos como esse, com repressões tão desmedidas, nunca nos leve a uma tragédia. E é assim que chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever e deixar o like. Eu agradeço a sua audiência até aqui e no mais, um grande abraço, fiquem todos bem, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!